agradecer. Primeiramente, eu estou muito feliz, né, de poder estar com você nessa campanha. Eu não quero puxar sardinha e nem ficar afagando o ego de ninguém, a gente não precisa disso, mas a palavra de Deus diz assim, dá honra a quem tem honra, quem merece honra. E eu fiquei muito feliz quando o pastor Marcelo e a pastora Simone, eles colocaram no coração, eles entenderam o coração de Deus e declararam essa campanha, de fazer uma campanha de renovação de alianças, porque é algo muito necessário, é algo que realmente nós precisamos fazer, é algo que nós temos que constantemente estar renovando, nós temos que estar aliançados com Deus, né? Quem tem uma aliança aí? Tira a tua aliança, você consegue. A minha não vai sair. Meu dedo tem cintura, eu não tenho cintura, mas meu dedo tem, né? Não tem como enganar, né? Você fala, vou dar uma de solteiro hoje, né? Sai sem aliança e fica com a marca do dedo, não adianta, não tem como, né? E uma aliança, ela não deve ter emendas. Uma aliança, ela tem que ser completa, né? Sem rachaduras, sem emendas, sem estar quebrada. E olhando para famílias hoje, e isso não é só hoje, isso acontece desde o começo do mundo, né? Isso já aconteceu com Adão e Eva, e a gente começa a ver isso a partir deles no restante aí da história da nação, que alianças foram quebradas constantemente. Satanás, ele tentou de todas as formas fazer o quê? Acabar com as famílias, destruir as famílias, quebrar princípios, fazer com que as famílias se dissipassem, se separassem, né? Por falta, quem sabe, de exemplo, por falta de responsabilidade paternal, sei lá, tantas coisas aconteceram, né? Às vezes a gente acha que pecar é um problema, eu pequei e errei, né? Às vezes, eu não pequei, mas eu também não falei, eu não corrigi, né? Às vezes a omissão, ela é muito pior do que você fazer algo errado. Às vezes você omitir uma correção, você omitir algo, ele é muito mais sério, né? Então, a soma de todos esses fatores vão fazer com que muitas famílias se percam, com que muitas famílias se estraguem, com que muitas famílias se corrompam, com que muitas famílias elas se percam aí ao longo do caminho. E quando foi proposta esta campanha, e o primeiro tema, né, a primeira semana dela, fala justamente sobre a aliança com a família, eu achei muito bom. Eu glorifiquei a Deus por causa disso. Porque a base de tudo é a família. A partir do momento que você arrebenta com uma família, a partir do momento que um casamento ele é quebrado, a aliança de um casamento ela é quebrada, a família inteira se desestrutura, né? Jovens que às vezes não tem uma estrutura emocional, e aí tem lá a sua adolescência, né? Tem os seus pais que se separam, é uma turbulência que passa na cabeça, né? Crianças que se lançam nas drogas, adolescentes que são aliciados aí por traficantes, tudo por quê? Porque eles estão emocionalmente abalados, e às vezes não tem uma estrutura espiritual para aguentar, para dar conta e continuar. E aí são levados por tanta coisa. Então a gente vê que a família ela é algo fundamental e que se não for trabalhado, que se não for cuidado, que se não for tratado, leva a consequências terríveis, inclusive de morte. Essa semana eu fui com eles numa loja, a gente foi almoçar, na correria a gente acabou almoçando no shopping, aí eu falei, vamos dar uma olhada no sapato, preciso comprar um sapato para mim. E aí eu entrei numa loja, não vou falar a marca, porque não estou ganhando nada para falar deles, né? Mas eu fui numa loja e a marca tinha um nome. Só que o desenho que tinha no sapato era outro. A marca era de um gato e embaixo do sapato tinha um pato. Daí eu falei assim, qual é o sentido disso? Eu perguntei para a mulher, né? Falei, vocês falam, o nome é um e o desenho é outro. Daí ela falou, não, é por causa da fonética, porque os donos... Ela começou a contar a história da loja, né? Daí ela falou, não, porque os donos entenderam que a fonética tal ficaria melhor do que a outra. Eu falei, então por que não mudou o bicho? Não era mais fácil mudar o bicho, né? Agora ficou uma coisa e fica outra. Por que eu lembrei disso? Eu estava ali dentro agora, repassando a minha administração e atentando a alguns detalhes, e eu lembrei disso. Porque às vezes você olha para uma família e você chega para ela e pergunta assim, daí, como é que tá a tua casa? Como é que você tá? Como é que tá o pessoal? E aí você vê uma coisa, né? Eu falei, não, tá tudo bem, ele fala que tá bem. Mas no fundo, tá tudo arrebentado. Tá tudo detonado. É um dormindo num quarto, outro dormindo na sala, outro dormindo no vizinho, outro dormindo lá não sei aonde.
Sabe, não tem nada bem, não está nada bem. E o nosso papel como igreja é fazer o quê? É ajudar, é fazer com que tudo se torne bem. Ah, mas vocês não são Deus. Realmente nós não somos Deus, mas nós temos um Deus que pode fazer novas todas as coisas. Então, quando a nossa fé ela é colocada em ação, a família ela pode ser restabelecida, pode ser reestruturada. Né? E eu quero tentar trazer de forma rápida hoje, justamente a renovação da aliança da família. Tem algo, eu já falei isso para vocês, tem, às vezes alguém que está em casa não ouviu ainda, você, quem sabe você já ouviu isso em algum lugar, mas você sabia que a maior parte das pessoas que se dizem ser ateus, eles tiveram algum problema com paternidade? Sabia que a maioria das pessoas que dizem que não acreditam em Deus, dizem não acreditar em Deus, é só porque eles tiveram um problema ou um trauma na infância com o pai? E aí, aquele trauma por um abuso, por um abandono, por qualquer N coisas que pode ter acontecido em relação à visão paternal. Aquilo ali faz com que ele não consiga mais enxergar Deus como um pai. Porque quando você fala de Deus para ele, ele olha para a imagem de pai que ele teve e ele associa com Deus. Ou associa com o pai que ele teve, ou que ele não teve. E aí, isso faz distorcer. Então, o que eu creio que hoje, tenho certeza que isso vai acontecer, é que Deus ele não vai só restaurar as emoções familiares, mas Ele vai trazer uma nova visão de família, que quem sabe você não tem. Porque a imagem que eu e você construímos ao longo da nossa vida, ela é formada pela nossa vivência, formado pela convivência e pelas palavras que as pessoas nos ensinam. Uma criança, ela até os 6 anos de idade, eu não lembro se até os 3 ou até os 6, é algo assim, ela tem a sua linhagem de caráter montada. Ela consegue, a partir até aquele momento, saber o que ela vai ser. Ela vai determinar como ela vai ser para o resto da vida. E ali ficou gravado, na sua mente, no seu jeito, no seu gênero, tudo que você vai ser. Porque alguém falou algo, e nós temos uma tendência muito grande de absorver rapidamente o que as pessoas mais próximas da gente falam sobre nós. Se o seu pai ou sua mãe fala isso de você, você acredita naquilo, porque eles são pessoas próximas a você. Então você confia que eles são bons o suficientes e importantes o suficientes para que você consiga dar ouvido ao que ele fala. Vou te dar um exemplo bem simples. Digamos que você está na rua e aí um mendigo chega perto de você e fala assim, hoje você vai morrer. O que você vai fazer com isso? Você vai acreditar? Ela ficou meio assim, você acreditaria? Porque às vezes o cara pode estar drogado, ele pode estar chapado, ele pode estar de todo jeito, com fome. Às vezes ele olha você que nem o pica-pau, né? Ele está vendo uma coxa de frango andando. Então ele fala assim, hoje você vai morrer, você vai ser meu almoço hoje. Então, muita coisa pode estar acontecendo. E outra, sabe por que isso não te atinge? Você olha assim, o cara olha para você, você vai morrer hoje. Você não dá bola para o que ele está falando, por quê? Porque ele não tem uma referência emocional para que você acredite. Ele não tem uma intimidade tão profunda que você acredite, para você acreditar no que ele está falando para você. Agora, vamos mudar o personagem. Digamos que a tua mãe, de manhã cedo, você está tomando café. Ela olha para você e fala assim, Yasmin, eu tô sentindo que hoje você vai morrer. O que você faz? Primeiro, você nem sai de casa. Assim, Deus, e minha mãe falou, e agora, Deus, como que é o céu? Eu quero conhecer, mas não era hoje. Você já fica, você olha para 5 vezes antes de atravessar a rua, você olha para todos os lados com medo de cair uma ponte em cima de você, alguma coisa acontecer. Por quê? Porque é alguém que tem uma intimidade, é alguém que é tão íntimo a você, que aquilo que ela fala para você vai fazer toda a diferença. Porque ela é uma pessoa de confiança para você. Então, Satanás ele sabe tanto disso, que ele tenta desestruturar a família. E às vezes dentro da própria família, pessoas se levantam umas contra as outras. Simplesmente porque elas dão legalidade para que isso aconteça. Porque, gente, o diabo ele não é Deus. Nem Deus faz isso, na verdade. De chegar e te obrigar a fazer uma coisa. Deus não obriga ninguém a fazer nada. Você acha que o diabo tem esse poder? Não tem. Ele simplesmente dá uma sugestão. Olha, você podia falar, você está vendo? Ó, todo dia ele faz isso. Todo dia ela faz isso. Senta a mão na cara dela logo de uma vez. Coloca para fora. Ele dá sugestões. Ele traz sugestões. Só que, você quer aprender como é que o diabo fala?
ou pelo menos a ter uma noção de como ele se comunica para tentar nos distorcer, o diabo nunca vai chegar para você e vai falar assim, ó, você tem que fazer isso. Você é assim, não. O diabo não é burro, gente. Ele não é burro. Ele sempre vai tentar jogar sugestões falando assim, olha, eu posso fazer isso. Ele sempre vai jogar a palavra na primeira pessoa, para fazer você pensar que é você que está falando, que é você que está pensando, que é você que está se autossugerindo algo. Ah, não, mas olha, faz isso com a tua mãe. Ou eu posso fazer isso com a minha mãe. Eu posso fazer isso com o meu pai. Eu posso fazer isso com o namorado. Eu posso fazer isso, com aquilo. Ele é muito estratégico. E se eu e você não estivermos ligados em Deus, ligados ao Espírito Santo para que Ele nos dê discernimento, nós entendemos a palavra do diabo como uma verdade. E acabamos cedendo e caindo e fazendo bobagem. Então a estratégia do diabo o que é? É desestruturar a família. É só você olhar como está o nosso mundo hoje. Qual é o conceito que se tem de família hoje? É totalmente distorcido da palavra de Deus. Só que nós nos baseamos pela palavra. Nós nos baseamos pela Bíblia. Porque a Bíblia é real, a Bíblia é verdadeira. Porque família é um projeto de Deus. Deus ele institui a família com um propósito. E a gente vai falar desse propósito daqui a pouco. Mas a família ela tem um propósito de existir. Não é só porque Deus achou legal. Não, eu vou criar essa galerinha aqui porque eu achei muito bonitinho. Não. Deus tem um propósito com a família. E o diabo ele sabe do propósito de Deus em relação à família. Então por isso que ele quer fazer o quê? Acabar com a família. Mas a ideia de nós como igreja é fazer o quê? É fazer com que a família seja restaurada, com que a família seja sarada, com que a família seja erguida. Para que juntos nós possamos ajudar a restaurar outras famílias. O propósito de Deus é aparecer no meio da família, é se revelar quem Ele é. E o propósito de Satanás é justamente fazer o quê? Ofuscar a Deus na família. É ofuscar a imagem de Deus na família. Então eu quero conversar com você um pouquinho sobre isso. 9 horas? Quem vai trabalhar amanhã? Todo mundo, né? Então antes da meia-noite a gente termina. Eu quero que você abra a tua Bíblia, se você puder, ou ligue ela, se estiver com o teu celular. Só deixa ele no modo avião para ninguém te distrair, tá? Livro de 1 Timóteo, capítulo 5, verso 8. Timóteo 5:8 diz o seguinte: se alguém não cuida dos seus parentes, e especialmente dos da sua própria família, negou a fé e é pior do que o descrente. Sabe, quando eu começo a olhar esse texto, eu começo a entender algumas coisas. Que a maioria dos problemas que estão acontecendo com as famílias hoje, não é por falta de conselho, não é por falta de palavra, não é por falta de alguém orando, não é porque a igreja não está atendendo, não é porque não existe discipulado, não é porque não existe pastor, não é porque não existe profeta, não é porque não tem promessa, não é por nada disso. O problema maior que acontece entre as famílias não é pela falta de dinheiro, não é esse o problema. Esse texto nos traz exatamente o real problema do porquê as famílias estão sendo destruídas ao longo dos anos, desde o começo. O que está falando aqui? Se alguém não cuida dos seus parentes, e especialmente da sua própria família, negou o quê? A fé. E é pior do que um descrente ou incrédulo. A palavra usada aqui é muito clara, ela fala assim, se alguém que não cuida. Então o problema de tantas famílias estarem se corrompendo, estarem sendo destruídas, não é um problema de falta de palavra, de falta de fé, de falta de dinheiro, de falta de estrutura social, financeira, pessoal, emocional. Não, o problema é falta de cuidado. Só isso. Eu lembro quando o Fabiano, nessa época a gente tinha uns 18 anos, a gente tem quase a mesma idade, e ele comprava uns tênis bem bonitos, assim, na época, né? Aquele estilo skatista, assim, o tênis parecia um disco voador, assim, branco, bonito. E ele andava com uma borracha no bolso. Qualquer coisinha que acontecia no tênis dele, ele apagava a sujeira. Tipo, era impressionante aquilo, era até engraçado, a gente ficava zoando ele. Mas o que ele tinha? Zelo e cuidado.
Ele cuidava porque ele sabia o trabalho que dava para comprar, ele sabia que ele tinha que ralar para conseguir aquilo lá, ele sabia que se ele estragasse aquele, ele ia penar para conseguir comprar outro, que na época, gente, era sofrido o negócio. Quem vê a gente hoje fala assim, nossa, vocês estão bem, estão tranquilos, nós estamos chegando, estamos indo a caminho disso. Mas, gente, já foi difícil o negócio. Foi bem difícil o negócio. Eu era o rei de ficar sem gasolina com o carro. Eu andava só no cheiro, assim. No mês, assim, eu ficava sem gasolina, acho que umas 10 vezes, mais ou menos, no meio da rua. Na época, era só telefone de crédito, às vezes não tinha crédito, tinha que ligar, cobrar. Era uma vergonha, gente. Mas, olha, ensinou muito essa época, ensinou muito. Mas o que eu estou querendo te falar? Que o problema hoje em dia é falta de cuidado. As famílias, elas estão perecendo por falta de cuidado. Porque o pai não cuida, porque a mãe não está cuidando, porque os filhos não estão cuidando. Porque, sabe, um dos problemas que nós vivemos hoje é a ausência de responsabilidade. Existe uma coisa que é muito interessante, que se a gente aprender e começar a viver isso intensamente, a nossa história muda, que chama-se autorresponsabilidade. Se cada um entender o seu papel na família, se cada um chamar para si a sua responsabilidade, as coisas mudam, as coisas funcionam, as coisas fluem. Pensa num relógio, esse aqui ainda até dá, ele é digital, mas pensa num relógio de corda, né? Quantos aqui já viram um relógio de corda? Não precisa que desse, você vai comprometer a tua idade, né? Mas é um relógio de corda. Se uma peça daquela parar, o relógio inteiro para. Pode ser a menor peça que tiver no relógio, o relógio para. Se você chegar num carro, que nem a gente tem um mecânico aqui, para glória de Deus, gente, a gente vai montar um mural na nossa página de todos os profissionais que nós temos na comunidade, para que eles possam atender essa comunidade, para que eles possam mostrar o serviço e mostrar o amor de Deus. Tá? Só trazendo esse adendo, não esqueçam disso, tá? Nós vamos desenvolver isso aí, já estamos desenvolvendo. Mas assim, se qualquer peça de um veículo parar, vai dar alguma zica no carro. Ainda mais agora que os carros são todos eletrônicos, cheios de sensor para todo quanto é lado, né? Se um sensorzinho para, o carro já começa a ficar tudo maluco, ou para de funcionar. E na família não é diferente. Se uma peça da família não funciona, toda a família vai perecer. Lembra quando Deus ele dá uma ordem, eles falam assim, eles vão para dominar uma cidade chamada Ai. É Ai, né? E aí, Deus fala assim, olha, não peguem nada daquela cidade. Não era Ai. Jericó, né, antes, daí que em Ai que eles perdem. E Deus fala assim, olha, não peguem nada, os despojos de guerra vão ser meus, as primícias são minhas. E aí alguém chega e fala assim, não, mas tranquilo, eu vou pegar só esse aqui, uma estola sacerdotal, não sei o que, vou pegar isso e aquilo, e vou deixar bem mocadinho aqui, a hora que ninguém estiver ligando para isso, ou junto, a hora que pegar os outros despojos, eu junto tudo e ninguém vai saber que eu peguei. E uma pessoa da família falha, desobedece, vai contra os princípios, vai contra aquilo que Deus pediu para não fazer. E aí, porque ele fez isso, toda a família pereceu. E não só a família, mas eles perderam uma conquista de uma cidade que era tão pequena, que ele falou, essa tá com a gente, que fica tranquilo, vamos dominar tranquilamente, vamos ganhar essa batalha. Um exército inteiro perdeu uma batalha, por causa de uma pessoa que estava fora do propósito. Então, é muito sério, é muito sério. Às vezes, nós levamos na brincadeira, às vezes as pessoas levam a autorresponsabilidade na brincadeira. Porque a gente pensa assim, não, a minha avó ora, não, o meu pai ele ora, a minha mãe ela ora, então eu tô de boa, eu tô tranquilo, não preciso fazer. Ou quem sabe os pais se focam às vezes nos filhos. Não, meu filho está indo na igreja todo dia, ele vai lá no culto jovem, ele está participando de vigília, ele está participando de tudo, então eu tô tranquila, ele está orando por mim. A gente não pode esquecer que a salvação ela é individual, a edificação ela é individual. Eu posso tentar te cobrir em oração, eu posso interceder por você, mas eu não tenho como viver por você. É a mesma coisa assim, chega lá o pastor Marcelo, pastor Marcelo, você quer comer uma picanha? Tá com vontade de comer uma picanha? Ele falou, opa, vamos embora. Não, beleza, então fica aí que eu vou comendo aqui e aí você vai saciando a tua vontade. Vai funcionar? Pra mim vai, né? Pra ele vai ficar só no cheiro, na vontade ali e o negócio vai ficar feio. E espiritualmente é o mesmo jeito. Às vezes nós pedimos para as pessoas orarem por nós. Você chega, mãe, ora por mim. Fulano ora por mim. Discipulador ora por mim. Pastor ora por mim. Não tem problema você pedir para alguém orar por você. Mas você também tem que se alimentar, você também tem que se fortalecer, você tem que fazer a sua parte. Porque se uma parte dessa engrenagem que chama-se família não funcionar,
toda a família vai ficar com dificuldade. Toda a família vai ficar, sabe, vai quem sabe caminhar, mas quem sabe a duras penas, sabe, caminhando com dificuldade. E quando a família inteira não se desestrutura. Então é importante com que eu e você, nós venhamos andar em retidão e vivendo por princípios. Eu falei para você que a família é um projeto de Deus. O Salmo 127:3 fala assim: quanto a seus filhos, eles são herança do Senhor. O fruto do ventre é um presente de Deus. Aí o 4 continua: como flechas na mão do guerreiro, são os filhos nascidos na sua juventude. Bem-aventurado o homem cuja aljava deles está repleta. Será respeitado até por seus inimigos quando pleitear com eles junto às portas da cidade. Então você entende que família é um projeto de Deus. Foi Deus que criou. Aí em Gênesis 2:4 fala assim: por esse motivo é que o homem deixa a guarda de seu pai e sua mãe para se unir à sua mulher, e eles se tornam uma só carne. Então Deus instituiu a família com um objetivo, com um propósito. Então eu e você temos que fazer o quê? Levar com seriedade essa família que Deus nos colocou, que Deus nos deu. Porque um dia nós vamos prestar conta, um dia nós vamos ter que chegar diante de Deus e Ele vai falar assim: ei, o que você fez com a família que eu te dei? Como você honrou os pais que eu te ofereci? O que você fez com os filhos que eu te dei? Vai chegar um dia que nós vamos ter que fazer essa prestação de conta. Paulo, quando ele, em 1 Timóteo 5:4, nós lemos o 8, eu quero ler o 4 com você. Ele fala o seguinte: mas, se uma viúva tem filhos ou netos, que estes aprendam primeiramente a pôr a sua religião em prática, cuidando da sua própria família e retribuindo o bem recebido dos seus pais e avós, pois isso agrada a Deus. Então, o que ele está ensinando? Ele está falando assim: olha, você foi cuidado, você foi ensinado, você foi tolerado, você foi amado. Então, agora que você recebeu tudo isso, agora na velhice deles, você cuida deles. Ele está ensinando um princípio, que é um cuidado material. Por isso que quando eu falo para você que as famílias elas perecem por falta de cuidado, e fala sobre um cuidado material ali. Muitas pessoas jogam isso nas costas das igrejas, nas costas das associações, nas costas do vizinho, do fulano, do beltrano. Mas quem tem que cuidar da família? Fala, eu. Eu tenho que cuidar. Aí tem gente que fala assim, não, mas a igreja tem obrigação de cuidar das viúvas e dos órfãos, porque está escrito na Bíblia. Deus fala para Jesus, quando ele está ensinando a galera, o que ele fala para eles? Assim, olha, vocês vão cuidar dos órfãos, vocês vão cuidar das viúvas. Até que os discípulos falam assim, olha, nós precisamos focar aqui. Então vamos separar pessoas para nos ajudar, para a gente cuidar dessa parte aí. Só que assim, o que está sendo ensinado aqui? Que a igreja cuida? Cuida. O recurso é também para cuidar de órfãos e viúvas? Com certeza. Só que o que está sendo ensinado aqui? Que nós, como família, também temos responsabilidade. A palavra diz assim, quais são as viúvas que têm que ser cuidadas pela igreja? Quando você olha para o Novo Testamento, são as viúvas que não têm filhos, que não têm parentes, que não têm ninguém por eles. Essas a igreja pode cuidar. E as que têm filhos, que têm netos, que têm parentes? A família cuida. Sabe, então, Deus está mostrando que nós temos responsabilidade com a nossa família. Nós temos a tendência de terceirizar toda a culpa de tudo. A culpa nunca é minha. A culpa sempre é do outro. Se dá uma zica na família, a culpa é do fulano. A culpa é do outro, a culpa é dela, é dele, porque ele não fez isso, porque ela não fez aquilo. Ele devia pagar aquilo lá e não pagou, ele devia fazer aquilo e não fez. Mas na maioria das vezes o problema é gerado por causa de mim, por causa de você. Sabe, então a autorresponsabilidade vai fazer com que a sua família cresça. A autorresponsabilidade vai fazer com que a sua família amadureça. Então eu e você temos que cuidar. Só que o cuidado, ele não é só material. O cuidado também é espiritual. A falta de cuidado com a esposa, a falta de cuidado com os filhos. Gente, essa parte da falta de cuidar com os filhos aqui é muito sério. É muito sério. Porque o que tem de pai hoje, me desculpa lá, mas frouxo, que não tem coragem de chegar pro filho assim, abre esse celular que eu quero ver o que você está fazendo.
Abre esse computador que eu quero ver o que você está fazendo. Primeiro que já tem senha. Por que tem senha? Não, eu tenho senha porque senão meus amigos abrem. Sim, mas o porquê que teu pai também não pode saber? E quantos pais têm medo de chegar diante do filho e falar assim, abre, porque daí o filho é truculento, ele já responde de um jeito, e aí ele já, ai meu filho, não, tadinho do meu filho. Tadinho do teu filho a hora que ele estiver perdido, a hora que ele estiver entrando no inferno. Aí tadinho dele. Sabe, então, a falta de cuidado com a família está levando filhos para o inferno. Está fazendo com que filhos se percam no mundo. Com que filhos sejam aliciados por jovens, por homens, por mulheres. Eu sempre falo algo, gente, para os pais, né? Falei, queridos, o amor e o cuidado que você não der para o seu filho e para sua filha, fica em paz, fica totalmente tranquilo, que tem alguém lá fora que vai dar tudo que você não está oferecendo. Sabe, o amor que é omitido dentro da família, lá fora o diabo já preparou 5 para dar para ele. É falso, mas o diabo vai fazer. Porque o que Satanás ele quer fazer? Só quebrar e destruir. A hora que ele arrebenta, que enfia nas drogas, fica com AIDS e fica com tudo. Aí ele falou, não, agora não quero mais você, agora eu já fiz o que eu precisava. Porque já destruiu tudo. Tudo por causa do quê? Da falta de cuidado. Por causa da omissão. Você quer ser... Uma vez eu ouvi uma coisa, pode ser que você não concorde comigo e não tem problema. Mas eu vi um cara, ele é um cristão, muito bem sucedido, com princípios, se baseia pela palavra. E ele chegou para o filho dele, justamente por causa dessa questão do cuidado. Ele sempre zelou muito e zela, né? Ele demonstra isso pelo menos. E ele chegou para o filho dele e falou assim, filho, eu amo você. E o filho dele meio que peitou ele e tal, e você não é meu amigo. E aí ele falou assim, realmente eu não sou seu amigo, eu não nasci para ser o seu amigo. Né? Tem pessoas, a gente aprendeu ou ouviu já em muitos lugares, né? Você tem que ser o melhor amigo do seu filho, você tem que ser a melhor amiga da sua filha. Eu não estou dizendo que não é legal isso acontecer. O que eu estou dizendo para você é que você não deve se rebaixar a um nível de amigo. Porque você não foi chamado para ser amigo ou amiga do seu filho, você foi chamado para ser pai e mãe do seu filho. Amigo é um nível muito baixo para você estar. E ele falou algo que eu fiquei pensando naquilo por muitos dias. Ele falou assim, filho, eu não nasci para ser seu amigo. Como assim, pai? Você tem que ser meu amigo. Eu falei, não. Ele começou a citar várias situações, né? Eu não vou lembrar de todas. Mas ele começou a perguntar para ele assim, bom, então me responde uma coisa. Teu filho paga, teu amigo paga a sua faculdade, seu amigo paga as suas roupas, seu amigo paga o carro que você anda, seu amigo paga o celular que você carrega, seu amigo paga o alimento que você come todos os dias, seu amigo paga a internet que você usa todos os dias em casa, seu amigo paga as viagens que você faz de férias. Seu amigo faz isso por você? Não. Falei assim, então não me rebaixe ao nível do seu amigo, porque eu sou seu pai. O problema é que tem muitos pais se rebaixando a um nível de amigo, e você não tem que estar nesse nível, você está no nível acima, porque você é pai, você é mãe. Você está acima da amizade, você está num relacionamento muito mais intenso e muito mais profundo, que te leva a um direito de cuidar dele, que te leva a um direito de invadir a privacidade. Tem muito jovem que fala assim, não, porque é a minha privacidade, são as minhas conversas. Você quer ter privacidade, então você vai arrumar um serviço e morar sozinho. Aí você vai ter a tua privacidade. Enquanto está na sua casa, é você que dita as regras. O cuidado é seu, porque vai chegar um dia que Deus vai falar assim, ei, o que você fez com a herança que eu te dei? Ah, Senhor, se perdeu. Mas por que se perdeu? Ah, é porque eu ia olhar as mensagens e eles não deixavam. Eu falei, cadê a autoridade que eu te dei? Sabe, queridos, crianças, jovens, adolescentes estão se perdendo, a família está perdendo, sabe, a base e os princípios por falta de cuidado, por falta de autoridade. Então eu acredito que Deus ele pode fazer novas todas as coisas, mas precisa fazer o quê? Haver um posicionamento da família. E calma, já vai chegar nos filhos, fica tranquilo. Vamos por partes, né? Querido, a privacidade do seu filho, ela tem que estar totalmente atrelada a você. Você que vai ajudar e orientar. Tem muitos jovens dentro de igreja, sendo aliciados por adolescentes, por homens, por mulheres. Você já parou essa semana? Não responde para mim, não responde para você. Você parou essa semana para ver o que tem nas conversas do WhatsApp dos seus filhos? Você já parou?
Faz um teste surpresa. Dá o celular aqui um pouquinho. Quero te ajudar, eu quero estar com você. Quero participar do seu dia. Porque tem adolescente que ele tem medo porque o pai e a mãe não sabem também ensinar. Não sabem conversar, não sabem ter um diálogo. É espancando, é arrebentando? Não. Tem que haver correção? Claro que tem. Dependendo do nível e gravidade da situação, a própria palavra diz que nós temos que corrigir com vara. Mas existem momentos e existem formas de se explicar o porquê que aquilo vai acontecer. Mas tem que haver o quê? Um cuidado. Tem pais que estão perdendo os filhos dentro da casa. Dentro de casa. Sabe? E não pode, gente, não pode. E aí a gente quer colocar a culpa em quem? Na igreja, e a culpa no pastor, é o discipulador. Mas não é, sou eu, é você. Mas o princípio e o propósito de Deus da família é o quê? É reestruturar, reestabelecer. Mas isso acontece como? Quando eu me posiciono. Então começa a andar mais perto dos seus filhos, começa a cuidar mais da sua família, para que o diabo não levante alguém para cuidar deles. Porque chega uma hora que ele levanta. Fica tranquilo que ele levanta. Fica em paz. Se você não quiser cuidar, o diabo tem um exército para cuidar. Só que vai ter um dia que eu e você vamos prestar conta de tudo isso que está acontecendo. E para que isso não aconteça de forma negativa, nós ainda estamos aqui para mudar essa situação. Para falar, Deus, o Senhor colocou essas crianças na minha mão, é justamente para que eles te honrem, é para que nós juntos possamos ser uma família que vai mudar a geração, que vai elevar a palavra do Senhor ao nível de transformar os meus vizinhos, de fazer com que a minha família veja que você está na nossa vida. Porque o propósito de Deus na família é qual? É Ele aparecer no meio da família, é Ele ser exaltado no meio da família, é Ele resplandecer em meio às nossas casas. Às vezes nós estamos preocupados em conseguir 3, 4 mil pessoas, fazer encher a igreja, comprar um terreno grande e tal, e beleza. Mas o que eu estou fazendo dentro da minha casa? Como eu estou cuidando do meu lar? A palavra diz assim, que aquele que busca o episcopado, que busca, ser um pastor, ser alguém que vai levar a palavra, ensinar a palavra, é ótimo querer isso. Mas a palavra diz que tem que ser marido de uma só mulher, tem que ser respeitado pelos seus filhos, tem que saber conduzir a sua casa, porque se não souber conduzir a casa, não adianta querer cuidar da casa de Deus. Então, às vezes, nós queremos pular etapas, mas nós temos que corrigir primeiro o quê? A base, para poder fazer a coisa fluir. Temos que cuidar da vida espiritual, ensinando princípios, pelo exemplo. Às vezes, o que acontece na maioria das vezes? Pessoas que querem ensinar outras somente falando. Mas as pessoas, elas não aprendem pelo falar. Às vezes elas fazem por obediência, mas você sabia que a criança, até os 9, quando ela está sendo moldado o caráter dela, sabia que a criança, ela não faz aquilo que você fala, ela faz aquilo que ela vê você fazer? Ela cresce vendo o que você faz. Você pode falar para ela, olha, não fica no celular o dia inteiro, mas você fica o dia inteiro no Instagram, às vezes, no Facebook, perdendo tempo. Quem sabe você trabalha com ele, aí é uma coisa diferente. Você explica, olha filho, o pai trabalha, a mãe trabalha com esse aparelho, agora é home office, a gente está em casa, então eu preciso de usar. Mas olha, vem cá para você ver, vem que ver como é que é o meu trabalho, faz ele participar do teu dia. Então assim, o que a criança faz? Aquilo que ela vê você fazer. Não adianta você falar que não pode beber e não pode fumar se você faz isso. O que ele vai fazer? Não, se meu pai faz, meu pai é meu herói, minha mãe é minha heroína. Então eu vou fazer igual o que ele está fazendo. Então nós temos que ensinar pelo exemplo. Jesus ensinava pelo exemplo. E um cuidado que nós temos que ter na família, eu acho que esse eu deveria ter até falado por primeiro. Porque às vezes a gente não cuida da esposa, não cuida do filho, Mas o primeiro que a gente deveria cuidar, para poder cuidar da esposa e do filho, é uma outra pessoa. Aponta para você e fala assim, eu deveria cuidar de mim. Querido, se nós não cuidarmos de nós primeiro, se nós não cuidarmos da gente primeiro, não tem como você salvar a tua família, não tem como você resgatar ela. Porque primeiro você tem que estar fortalecido, primeiro você tem que estar revestido, primeiro a sua aliança com Deus tem que estar restabelecida e restaurada. Para que daí eles possam ver primeiro pelo exemplo, para ver que você é uma sacerdotisa, para ver que você é o sacerdote do teu lar, para ver que você realmente tem um relacionamento com Deus, que chegue ao ponto de ele mesmo se sacrificar por Deus. Lembra de Abraão? Deus fala para ele assim, Abraão, é o seguinte,
você vai ter que oferecer um sacrifício para mim. Mas Deus, qual vai ser? Relaxa que eu vou resolver o negócio. Eu falei, só vai, bora. E aí ele leva Isaac, carrega lá a lenha, ajuda ele a carregar os negócios. E ele chega no lugar. Quando ele chega no lugar, Isaac acho que meio que se assuntou já do negócio, assim, esse negócio aqui tá esquisito. E aí ele pergunta assim, tô vendo a lenha, tô vendo tudo, mas cadê o cordeiro para o sacrifício? Deus proverá, Deus vai, fica tranquilo que Deus vai agir. E aí quando Deus fala assim para ele, olha, Abraão, é o seguinte, eu quero um menino, eu quero ele. Gente, fala sério, se fosse você no lugar de Isaac, você saía correndo ou não saía? Mas com certeza, você pegava de 0 a 100 assim, em menos de 5 segundos. Com certeza você não ia deixar. Mas sabe o que fez com que Isaac se permitisse ser amarrado, tudo certinho, colocado naquele lugar? O exemplo do pai. Ele sabia que Abraão tinha uma intimidade genuína com Deus. Ele confiava em Deus porque ele viu o pai dele fazer. Sabe como que você vai arrastar os teus filhos para dentro da igreja? Não é mandando, olha, vamos. Não estou dizendo que isso não deve acontecer. Mas ele vai ter mais prazer em entrar e dentro do carro com você, ou vir a pé com você, ou vir para a igreja, quando ele vê em você um compromisso com Deus. Aí ele vai olhar, não, se meu pai e a minha mãe estão fazendo, então eu também vou fazer, porque eu acredito no que eles acreditam. Eu sei que se eles estão confiando no Deus que eles estão falando, é porque ele realmente existe, é real. É isso que faz as pessoas te acompanharem. Eu não esqueço dessa frase. Tem o pastor João da Vinde, lá da igreja da Vinde, ali do Uberaba, numa reunião ele falou assim, as palavras convencem, mas o exemplo arrasta. Você pode mandar o teu filho vir para a igreja, mas ele só vai derramar o coração dele diante de Deus quando ele vê você fazendo a mesma coisa. Isaac só se permitiu ser quase sacrificado porque ele sabia que Abraão temia a Deus. E o próprio Abraão, ele pegou o próprio filho, porque pensa só, Deus chega para você e fala assim, olha, por meio dessa semente, por meio disso aqui, eu vou fazer a tua geração ser imensa. Você não vai nem conseguir olhar, você não vai conseguir contar, você não vai ver, sabe, você não vai ter ideia de quanta gente vai surgir de você. E aí na mesma hora que Deus dá essa promessa, Deus pega e supostamente tira a promessa dele de novo. Sabe o que Abraão sabia e tinha no coração dele? Que o mesmo Deus que fez isso acontecer, que deu esse milagre, não vai deixar isso parar. De alguma forma Deus vai ressuscitar um menino, Deus vai fazer alguma coisa, mas ele vai fazer acontecer a promessa. Se você como sacerdote ou sacerdotisa não confiar no Deus que você serve, a tua casa não vai fazer isso. Porque ele tem que ver em mim e em você firmeza no que nós estamos fazendo. Ele tem que ver convicção no Deus que eu e você servimos. Para aí eles sentarem com você e fecharem com você. Eu falei, não pai, estou fechado com você, vamos embora. Porque eles têm que ver em nós essa garra, tem que ver em nós essa determinação. E querido, eu vou falar para você, Abraão tinha família exemplar. Porque alguém que se permite ser sacrificado, queridão, é porque ele estava fechado totalmente com Abraão. Ele sabia exatamente quem era o Deus de Abraão. Agora responde para você, os seus filhos sabem quem é o Deus que você serve? Será que eles têm essa convicção em você? Será que um dos motivos de quem sabe, eu não estou falando só para o pessoal daqui, gente, que a gente está agora no online, então vocês entendam. Mas esse o pastor está apontando o dedo para mim, não. Eu estou fazendo uma reflexão e dessa reflexão você vai catando tudo aquilo que serve para você. Mas será que às vezes a falta de estrutura da sua família não está começando em você? Você já parou para pensar como está a sua vida espiritual, como está o seu relacionamento com Deus? Que tudo pode estar começando por causa de você. Lembra que eu falei, às vezes a autorresponsabilidade vai girar uma chave na tua história. Então nós temos que fazer essa reflexão. Um outro detalhe que a falta de cuidado com a família vai gerar na tua vida e na minha vida, ele vai impedir o teu relacionamento com Deus. Quando eu e você não cuidamos da nossa família, isso vai impactar diretamente no meu e no teu relacionamento com Deus. Quer ver? Vamos ler um texto. Efésios 6. Não, Efésios não. 1 Pedro 3 e 7. Diz assim: maridos, sejam sábios no convívio com suas mulheres e tratem-nas com honra, como parte mais frágil e coerdeiras do dom da graça da vida, de forma que não sejam interrompidas as suas
Orações. Sabe, a partir do momento que você não cuida da sua esposa, com que você não tem um bom relacionamento com ela, com que você não consegue cuidar dela como Cristo, ou amar ela como Cristo amou a igreja, isso impacta diretamente o teu relacionamento com Deus. Se você for para Malaquias 2, lá está escrito o seguinte, que Deus falando assim, olha, vocês derramam lágrimas, vocês choram, fazem toda essa choradeira, mas vocês não conseguem cumprir uma aliança que é simples, que é do casamento. E aí vocês querem que eu ouça vocês. Sabe, querido, é muito importante. Às vezes você ora, você fala, puxa vida, parece que eu estou tão vazio, eu não sinto nada, mas já fez uma avaliação para ver como que está o seu relacionamento? Dentro da sua casa, dentro da sua família? Às vezes, gente, às vezes o problema está tão simples de ser resolvido, mas nós insistimos em errar, insistimos em continuar olhando para o outro, para o fulano, para o ciclano, mas às vezes sou eu. Então, às vezes, o nosso relacionamento com Deus, ele pode ser impedido por causa de uma quebra de aliança dentro do lar. Então, existe chance e existe condições de restaurar. Mas eu e você temos que nos posicionar. Obedecer os princípios de Deus, ele não fala só de algo assim, eu vou fazer isso porque agrada a Deus, eu vou obedecer tudo isso que o pastor está falando para mim porque isso está na Bíblia, não porque eu estou falando, mas porque isso está na Bíblia, porque Deus se agrada de eu ser obediente. Não se trata só disso, não se trata só de agradar a Deus, de cumprir os mandamentos, de cumprir princípios, não. Se trata de você, além de cumprir e obedecer, você alcançar bênçãos por causa disso. Você trazer bênçãos para dentro da tua casa, você trazer provisão para dentro da tua família, tanto espiritual, quanto emocional, quanto financeira. Qual é o primeiro mandamento com promessa? Fala, Yasmin, mais alto aí. Pode falar. Para acontecer o quê? É o primeiro mandamento com promessa. Isso não quer dizer, querido, que... então quer dizer, então eu vou honrar, então eu posso viver 200 anos? Se Deus permitir, você pode. Mas eu vou te dar um exemplo. Uma vez eu vi uma história de um pastor, e ele estava no hospital. E ele já estava diagnosticado com trombose na perna, tinha perdido uma, e o médico desenganou e falou, olha, daqui você não sai mais. Despede de todo mundo e acabou. E ele teve uma visão, depois que o médico saiu no quarto, ele teve uma visão de um anjo que chegou materializado na frente dele, e ele sentiu com tudo que ele tinha, que aquele era o anjo da morte que tinha vindo buscar ele. E ele se encheu de temor naquela hora, e ele falou, Deus, falei, não pode isso acontecer agora. E ele, pensando nisso, ele lembrou da palavra. Gente, lembra que eu falei para vocês esses dias atrás, que não basta você conhecer a palavra, você tem que viver ela e colocá-la em prática? Esse pastor, na mesma hora, ele fala assim, olha, anjo, eu sei que você veio para me buscar, mas você pode procurar em toda a terra. Ele falou assim, eu posso até estar sendo meio soberbo, mas olha, dificilmente você vai encontrar alguém que honrou o pai e mãe como eu honrei. Que eu honrei meus avós a um nível extraordinário. Mas eu cumpri isso com excelência. Então eu reivindico a minha promessa de longevidade porque está na Bíblia. Porque a palavra de Deus fala isso. Então eu quero viver. Ele falou que na mesma hora o anjo sumiu e ele foi restaurado na hora. Na hora. Os aparelhos começaram a apitar, as coisas começaram a acontecer, os médicos vieram ver e ninguém sabia o que estava acontecendo. Fizeram exames, e eu falei, cara, você não tem nada. Você está bem. Então, querido, viver por princípios não faz só Deus se agradar porque você está obedecendo, mas faz com que eu e você consigamos desfrutar de promessas e de bênçãos que antes você nem imaginou que poderia alcançar. E isso vai fazer o quê? Não vai ser só para você, vai ser para quem? Para a sua família. Salmo 128 fala assim, bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e busca andar os seus caminhos, comerás do fruto do seu trabalho, serás feliz e próspero. E aí começa a vir o que? A bênção para a família, porque você está se posicionando, porque você está fazendo algo, porque você está andando nos caminhos. E fala assim, tua esposa será como uma videira frutífera em tua casa, teus filhos serão como brotos de oliveira ao redor da tua mesa. Eis como será abençoada a pessoa que teme o Senhor. Que o Senhor te abençoe desde Sião, para que contemples a prosperidade de Jerusalém todos os dias da tua vida. Que alcances a felicidade dos filhos dos teus filhos e veja a paz sobre Israel. Sabe, ser obediente e andar por princípios não vai só abençoar você, vai abençoar a tua geração, vai abençoar a tua linhagem, vai fazer com que Deus ele seja demonstrado não só em você, mas nos que vêm depois de você.
Então, um posicionamento nosso, uma renovação de aliança nossa, vai fazer com que Deus abençoe toda a nossa descendência. Sabe? Então, não se trata só da gente, não se trata só de nós. O propósito de Deus é o quê? Se revelar por meio da família. E o propósito de Satanás é qual? Distorcer a imagem de Deus por meio da família. É o que mais tem acontecido hoje. Fazendo quebrar alianças, desagradando a Deus, quebrando princípios, distorcendo a imagem do Senhor. Hebreus 12 fala sobre a disciplina. Lembra que eu falei que ia ter a disciplina? Então, tem disciplina. A união da família, querido, ela não faz só com que você seja feliz, mas ela traz força. Eclesiastes 4:12 fala o seguinte: um homem sozinho pode ser facilmente derrotado, mas 2 pessoas conseguem resistir. Um cordão de 3 dobras não se rebenta com facilidade. Eu não vou falar sobre o casamento, mas quando você tem um cordão de 2 dobras, e aí está sendo representado o homem e a mulher, ele já não arrebenta com tanta facilidade o cordão de 2 dobras. Mas se tiver 3, aí realmente é muito mais difícil. Mas o terceiro não está falando dos filhos, está falando de Deus na família. Então, tem que haver o quê? Uma comunhão entre os dois, e os dois terem uma comunhão com Deus. E aí você passa a ter uma família o quê? Mais forte. Porque Deus quer fazer parte da tua história. Deus, quando Ele cria Adão e Eva, Ele não queria, sabe, olhar os dois lá, olha que legalzinho vocês dois aí. O que Deus fazia todo dia? Ia ter um relacionamento com eles. Deus ia lá para conversar. Adão, quais bichos que você deu o nome hoje? E aí, o que você fez no dia de hoje? Você acha que Deus já não sabia tudo que Ele tinha feito, assim como Deus sabia onde Ele estava escondido? Mas quando Adão quebra um princípio, quando eles quebram essa aliança com Deus, eles perdem não só a oportunidade de viver o melhor de Deus naquele momento, mas eles também perdem algo, que é o relacionamento entre espírito deles com o Espírito de Deus. Naquele momento é quebrada uma aliança, é quebrado um relacionamento. O que Deus percebe entre os dois? Que foi quebrada uma comunhão, que foi quebrada uma aliança naquela hora. Porque Deus não está falando com o homem carnal, Deus está falando assim: Adão, eu sinto que o meu espírito e o seu estão desligados. Porque você quebrou um princípio, porque você quebrou algo que eu falei que não era para você fazer. Então, querido, só que assim, Deus, Ele não é aquele pai carrasco, que vai, não, porque você fez isso, então agora você vai ficar aí de joelho no milho, vai ficar no cantinho. Não. O maior sonho de Deus sempre foi nos trazer de volta para casa. O maior sonho de Deus sempre foi nos trazer para perto de novo, foi reatar e realinhar a família de novo. Tanto que para isso acontecer, Ele faz o quê? Ele envia Jesus para uma cruz, para que nós pudéssemos ter um relacionamento de novo, intenso e íntimo com Ele. Tanto que hoje você pode se ajoelhar aqui, se ajoelhar aí, lá na tua casa, no ponto de ônibus, dentro do carro, onde você quiser, você pode ter comunhão com Deus, porque agora você tem livre acesso ao Pai de novo. Sabe, aquela comunhão gostosa você pode ter. Você não precisa de mais de ninguém interceder por você. Você mesmo pode fazer isso. Tanto que Deus nos ama. Eu quero só ler Efésios 6. Para bater um pouco nos filhos também, né? Porque está muito suave. Efésios 6, 1, 4 fala sobre as responsabilidades. Filhos, obedeçam seus pais no Senhor, pois isso é justo. Quando ele fala no Senhor, ele está falando justamente de princípios. Está falando para honrar segundo a palavra. Ah, mas então quer dizer então que se meu pai e minha mãe não conhecem a Bíblia, então não preciso honrar? Não, você tem que honrar. Porque eles são os seus pais. Só que você tem que ser sábio e começar também a mostrar a palavra para eles. Quem sabe você conheceu a Deus antes dos seus pais. E aí você traz a palavra. Para quê? Para que ele também saia de uma ignorância e comece a viver o quê? Uma excelência, começa a viver uma vista nova diante de Deus. E aí continua: honra teu pai e a tua mãe, esse é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem, tenhas longa vida sobre a terra. Pais, não irritem os seus filhos, antes criem no segundo a instrução e o conselho do Senhor. Por isso que é importante o nosso relacionamento com Deus. Se você quer que o teu filho cresça num caminho, a palavra diz assim: ensina o menino no caminho que deve andar, para que quando cresça não se desvie dele. Mas como que você vai ensinar algo que você não sabe? Então nós temos que estar, focados na palavra. Nós temos que andar por princípios. Se você quer andar por princípio, leia o manual do fabricante. Leia a Bíblia. Você quer saber o que Deus espera de mim e de você? Leia a Bíblia. Não tem outra forma.
Salmo 27, ele fala sobre qualquer um pode te abandonar, tua família inteira pode largar você. Tua família inteira pode virar as costas para você. Mas ele fala assim, eu não te abandonarei, eu não te deixarei, eu estarei com você. Eu vou suprir toda a necessidade emocional que você não teve, porque eu sou o teu Deus. Sabe, você pode ter perdido o pai, perdido a mãe, você pode ter perdido qualquer um da tua história. Ou eles podem simplesmente ter virado as costas para você. Mas existe um Deus que enviou Jesus para te amar, para me alcançar, para te alcançar. Para sarar não só as tuas dores emocionais, mas para mudar a tua visão num conceito de família. Que quem sabe a visão que você tem de família é uma visão totalmente distorcida. De pessoas que não amam umas às outras, que cada um se vire, cada um por um lado. Pessoas que, sabe, para vocês terem uma visão totalmente errada de família. Porque foi a visão que você aprendeu. Mas Deus quer mostrar para você hoje que família é aquele que ama. Ah, mas a minha não me amou, mas Deus te ama. E Ele pode te usar para mostrar para a sua família o quão errados eles estavam e mostrar a partir de você o que realmente é amar. Querido, fica de pé em nome de Jesus. Vamos orar. Você que está com a sua família, fique pertinho dela. Ah, mas eu não estou com a minha família. Então, pensa bem neles. Sabe, fecha seus olhos assim. Porque, gente, a gente fala fechar o olho, você está em casa faz a mesma coisa. A questão do fechar o olho é só para que você possa se concentrar, porque você não se distraia com nada. Não tem nada místico, nada assim que aconteça, não. É só para que você possa se concentrar no que você vai fazer agora. Que você vai orar, você vai começar a buscar. Você vai apresentar. Quem sabe o problema lá na tua casa não é a sua irmã, não é o seu irmão, não é o seu pai, não é a sua mãe. Quem sabe o problema lá é você. Quem sabe o problema lá não é teu filho. O problema às vezes está em você. E aí você quer que ele faça o que você tem que fazer. E aí você vai chegar diante de Deus agora e falar, Deus, o Senhor deixou o teu Espírito para me ajudar nas minhas fraquezas. Você deixou o teu Espírito para me ajudar com todas as limitações que eu ainda possuo. E aí você fala, Deus, eu quero que a minha família seja restaurada. Eu quero que a minha família seja, sabe, revigorada de novo. Eu quero que aquele amor que existia volte a existir. Deus, eu quero que tudo aquilo que o Senhor prometeu para mim seja restaurado de novo. Quem sabe você já está em outra família, porque lá no passado, quem sabe algo aconteceu e o mundo deu voltas, você viveu histórias, fez escolhas e hoje você está em outra família. Não é mais a original. Mas valoriza essa que você está vivendo agora. Não cometa os mesmos erros que você cometeu da primeira vez. Quem sabe você errou muito da outra vez. Você cometeu muitos erros. Você deixou de se responsabilizar por muita coisa e isso fez com que você perdesse a primeira família que Deus te deu. Mas não deixa isso acontecer agora não. Mostra para Deus que você é capaz. Não pelo que você pode fazer, mas pelo aquilo que Deus pode fazer você ser. Não viva num mundo de ignorância, mas viva num mundo de clareza, não só espiritual, mas visual, sabe? Aquela clareza assim que Deus pode trazer. Quem sabe a referência de família que você teve foi de um pai que te espancava, de uma mãe que só te xingava e te amaldiçoava. Quem sabe a referência de família que você teve foi dentro de um orfanato, com pessoas que cuidavam de você, com pessoas que às vezes abusavam de você. Mas Deus quer fazer novas todas as coisas. Deus quer fazer com que você tenha uma nova visão de família, porque a visão de família é aquela que Deus instituiu pela palavra. É essa família que Deus quer te dar. É essa família que Deus quer restaurar. Fica em paz, fica tranquilo, Deus vai trazer a pessoa certa. Não fica correndo atrás de pessoas, corra atrás da palavra de Deus, sabe? Comece a se relacionar mais com Deus. E Deus vai te levar exatamente no lugar onde está aquela pessoa que você precisa. Aquela pessoa que vai fechar com você, aquela pessoa que Deus preparou exatamente para viver os mesmos princípios que você tem. Porque às vezes nós tomamos decisões precipitadas. Sabe, um casamento ele é formado não só por duas pessoas que se acham bonitas ou que se gostam, mas Deus ele não une pessoas, ele une propósitos. Então Deus ele vai fazer o quê? Ele vai trazer uma pessoa, vai te apresentar ela, falar, olha, essa pessoa aqui tem os mesmos propósitos, ela vive pelos mesmos princípios que você, então unido com ela, vocês vão explodir nessa terra. Não tenha pressa, haja no tempo de Deus. Não cometa os mesmos erros novamente. Sabe, quem sabe chegou a hora de você falar, Deus, eu preciso pedir perdão. Então fala, Deus, me faça, sabe, prepara aquele momento para que eu possa realmente
alinhar todas as coisas, para que eu possa te honrar em tudo e começar, sabe, viver uma nova vida, viver uma família realmente da forma como o Senhor sonhou para que eu possa viver. Restaure todas as alianças que foram quebradas. Quem sabe você não é o melhor pai, quem sabe você não é a melhor mãe. Quem sabe você não é melhor que o vizinho que você conhece. Nossa, ele é um pai tão legal, ela é uma mãe tão legal. Mas você não precisa ser melhor do que eles, você precisa ser melhor daquilo que você foi chamado para ser. Seja o melhor pai que Deus te chamou para ser, seja a melhor mãe que Deus te chamou para ser, seja o melhor filho ou filha que Deus te chamou para ser. É isso que Deus quer de você. Ele não quer que você olhe para o outro e queira que você seja melhor que ele. Não, você não precisa. Você é dotado de talentos, você é dotado de cuidados, de características que fazem ser quem você é. E é isso que Deus quer fazer com você. Deus quer usar você do jeito que você é. E quem sabe você precisa pedir perdão para alguém. Então fala, Deus, me dê condições, sabedoria e coragem para ter a minha autorresponsabilidade. Para que eu possa, nessa situação, amadurecer e crescer. Eu não estou dizendo para você agir no impulso e sair daqui e fazer loucura, não. Começa a falar com Deus, Deus, o que eu preciso fazer? Como eu devo agir? Como eu devo falar? Ou será que eu devo falar alguma coisa? Ou quem sabe eu só preciso dar um abraço? Quem sabe o que falta em você não são palavras, porque você fala palavras todos os dias. O amor, ele não é medido por palavras, o amor é medido por atitudes. Você pode falar para alguém que ama ela, mas você pode agir com traição. Você pode falar para um amigo seu, olha, eu amo você, mas na hora que chega numa outra conversa, você mete o pau naquela pessoa. Que você acabou de falar que amava. Deus não quer que a gente seja falso e hipócrita. Você não é obrigado a andar com todo mundo. Amar a todos não quer dizer que você tem que caminhar com todos. Amar, querido, e perdoar é você viver uma dor que, quem sabe, uma cicatriz que não te traz mais dor. Perdoar alguém é simplesmente você olhar para aquilo que te aconteceu e aquilo não te dói mais, aquilo não te traz dor nenhuma. Porque aquilo passou, aquilo foi cicatrizado pelo Senhor. E quem sabe é isso que precisa acontecer com você hoje. Então eu quero que você feche seus olhos, pare de prestar atenção no pessoal. Começa a prestar atenção em você, começa a olhar para dentro de você, começa a olhar para dentro da tua família. Fala, Deus, eu sonho com essa família. Sabe o que é fé? Sabe o que é viver algo pela fé? É você conseguir imaginar de uma tal forma que você consegue ver literalmente aquilo que você quer. Quando você consegue enxergar isso na tua mente, é porque Deus assinou aí embaixo e falou assim, eu vou te levar nesse lugar. Isso é acreditar na fé, isso é acreditar e alcançar pela fé. Você quer uma família do jeito que você sonhou? Então pensa nessa família. Pensa do jeito que você quer, do jeito que Deus, sabe? Se você conseguir fazer isso, Deus vai falar assim, eu assino embaixo e te levo para lá. Só que você vai ter que fazer a sua parte. Não vai ser fácil, você vai ter que realmente se doar e se entregar. Mas eu vou estar com você.